Bom, pessoal, continuando com o estudo dos conversores CCCC no modo descontínuo de condução, a gente já viu o conversor Buck, então passar agora para o próximo conversor, o conversor Boost. Vocês vão ver que, mais uma vez, vai começar a ficar um pouco repetitivo, ok? Mas vamos lá. Bom, retomando, independente do conversor que a gente está analisando, a gente tem sempre essa equação aqui, certo? Que o IL mínimo vai ser dado por IL médio menos o ΔIL sobre 2, isso no limite, para o modo contínuo e no limite entre o modo contínuo e descontínuo, ok? Então, IL mínimo maior que zero implica que o valor do IL médio vai ser maior que ΔIL sobre 2, certo? Mas se o IL for zero por um intervalo de tempo um pouco maior que zero, a gente vai ter que o valor médio da corrente no indutor vai ser, na verdade, inferior ao ΔIL sobre 2, ok? Bom, então, mostrando mais uma vez aqui graficamente, né? Então, no modo contínuo, eu tenho, obviamente, aqui, visualmente, a gente vê que o ΔIL sobre 2 é menor que esse valor aqui do IL médio, ok? No modo crítico de condução, é exatamente quando esse metade da ondulação da corrente vai ser igual ao valor médio dessa corrente, esse valor pontilhado aqui. E quando eu estou no modo de condução descontínuo, isso que vai acontecer, metade do valor da ondulação da corrente vai ser maior que o valor médio da corrente nesse indutor, ok? Independente do conversor considerado. Bom, conversor boost no modo descontínuo, o circuito é o mesmo, obviamente, ok? Primeira etapa, fecho o interruptor, a corrente vai partir do zero, já que está no modo descontínuo, e subir linearmente, já que eu tenho uma tensão constante sobre a indutância, ok? No momento que eu mandar comutar a chave, ela abrir, o que vai acontecer é que eu não vou ter caminho para a corrente, então o diodo vai ser diretamente polarizado pela reação aqui da indutância, da energia armazenada na indutância, ok? Vai ocorrer indução de tensão negativa aqui, então essa tensão vai se somar com VD e polarizar diretamente o diodo, exatamente como no modo contínuo, ok? E a corrente, a tensão sobre o monitor vai ser igual à tensão de entrada menos a tensão de saída. Como a tensão de saída é maior, então eu tenho uma tensão negativa sobre o indutor, isso quer dizer que a derivada da corrente no indutor vai ser negativa, ele vai tender a decrescer. E no modo descontínuo, o que acontece é que a corrente chega em zero antes de eu comutar o interruptor esse novamente. Então eu fico durante um tempo sem, digamos, nada acontecer no circuito, que a única coisa que acontece é o capacitor descarregar sua energia em V0. Ok? Bom, partindo para as equações, então o diodo é reversamente polarizado, o interruptor vai conduzir a corrente no indutor, ok? A tensão no indutor é positiva, isso vai causar o crescimento linear da corrente, certo? E essa daqui vai ser a equação da corrente no indutor, L de T, VD sobre L vezes T, sem a condição inicial aqui de corrente, ok? A duração da etapa é a mesma do modo contínuo, DTS, já que é definida apenas pelo sinal de comando da chave, ok? E o valor da corrente no final da etapa vai ser VD sobre L vezes a duração da primeira etapa, ok? E esse vai ser o valor máximo da corrente no modo descontínuo também. E a ondulação, quanto que a corrente ondulou, também VD sobre L vezes DT. Na segunda etapa, a energia, aquela história, a energia está armazenada aqui, não tem caminho, então polariza diretamente o diodo. E desprezando aqui a queda de tensão do diodo, sempre estou desprezando as quedas de tensões nos interruptores. Então a tensão do indutor vai ser negativa, mais constante, então eu tenho que a segunda etapa também vai ser caracterizada por um comportamento linear da corrente no indutor, só que dessa vez com derivada negativa, ok? E essa etapa vai terminar exatamente quando a corrente atinge zero, ok? É o que essa equação está fazendo. Estou substituindo o T pelo ΔT2 e aqui o T pelo ΔT2. Nesse instante, ΔT igual a ΔT2, minha corrente vai ser zero e aqui eu isolo ΔT2, ok? E isso daqui é a equação que dá o valor de ΔT2. Vou substituir pelo valor de IL máximo que eu obtive na equação no slide anterior e eu chego nesse valor de ΔT2. VD sobre V0 menos VD vezes DT. Ok, pessoal? E a ondulação que ocorreu nessa etapa é a mesma da anterior, só que agora é a mesma em módulo, só que o sinal é invertido, já que houve decrescimento. É a
começou com valor maior, terminou com valor menor. Na terceira etapa de funcionamento, o que aconteceu é que a corrente do indutor foi a zero. Se a corrente foi a zero e não tem mais nada para manter, para forçar a aplicação de uma tensão nessa indutância, já que o diodo fica reversamente polarizado, ok? O que acontece é que a corrente simplesmente permanece em zero, então tensão do indutor é zero, corrente do indutor é zero, e a única coisa que vai acontecer é o capacitor alimentar a carga, ok? Tudo o restante vai ser nulo. Interessante notar aqui que a tensão sobre a chave vai ser igual, já que a tensão no indutor é zero, a tensão sobre a chave é a tensão de entrada. E a tensão no diodo vai ser a tensão de saída, ok? Vai ser a tensão de entrada menos a tensão de saída, ok? A duração dessa etapa vai ser o instante T3 menos o instante T2, ou vai ser igual ao período total, ok? Ou seja, esse intervalo daqui até aqui, que é o período total, menos o intervalo daqui até aqui, ok? Que é o ΔT1 mais o ΔT2, certo? E fazendo as continhas aqui, eu tenho que o ΔT3 vai ser dado por essa equação agora. Bom, determinação do ganho estático, então vamos partir aqui que o P0 é igual a Pin, a gente chegaria na mesma indeterminação do que a gente obteve no conversor Buck se a gente fizesse simplesmente pelo valor médio da tensão do indutor igual a zero, e iria faltar uma informação a mais, que seria a indutância ou a condição de carga, ok? E eu ia chegar nessa indeterminação. Então vamos lá, P0 igual a Pin, considerar o conversor sem perdas. Então, no conversor boost, o valor médio da corrente na fonte de entrada é igual ao valor médio da corrente no indutor, já que os dois estão em série, ok? Igual a V0 quadrado sobre R. Então, eu só tenho que aplicar a definição do valor médio sobre a corrente no indutor, ok? E vou substituir aqui. Eu posso resolver essa integral aqui, ou lembrando que a integral vai me resultar no valor dessa área aqui, a área de um triângulo. Então a base do triângulo é o que? O ΔT1 mais o ΔT2, e a altura do triângulo, que é o IL máximo, ou ondulação de corrente, dividido por 2, ok? E fazendo as continhas, eu chego nessa equação, vou substituir o valor do IL médio, ok? Aqui é IL médio, tá pessoal? Aqui tá errado, aqui depois eu vou arrumar. IL médio, aqui na equação de cima, certo? E chego numa equação de segundo grau, tem que usar a equação de Bhaskara, certo? E eu chego aqui nessa função de transferência na equação do ganho estático. Repare que por essa equação a gente pode ver que a resistência de carga está no numerador, então se ela tiver um valor alto, ok, ela vai ser muito maior do que esses outros valores aqui, então repare que o ganho estático tende a ser cada vez maior. Ou seja, em outras palavras, né, o conversor boost operando em vazio ou perto da condição em vazio, ele tende a apresentar um ganho estático muito alto, ok? Ou idealmente em vazio, a tensão de saída do conversor boost iria para o infinito, ok? Então a condição de baixa carga ou de vazio tem que ser a condição crítica de operação do conversor boost, ok? Tá, agora considerando a carga como uma fonte de corrente na saída, ok? Então, tensão de entrada vezes a corrente média do indutor me dá a potência de entrada, e a potência de saída, tensão de saída vezes a corrente de saída, ok? Substituo aquela equação do valor médio da corrente do indutor, que eu obtive anteriormente, ok? Substituindo a equação e encontro essa equação aqui. Essa parcela aqui, F sobre L0 sobre VD, eu vou definir como sendo a corrente parametrizada, mais uma vez, certo? Então, essa daqui é a equação do ganho estático como uma função da corrente parametrizada, ok? E com essa equação aqui eu posso plotar esse gráfico, digamos, unificado, considerando o conversor num modo contínuo. Repara que esse pontilhado aqui é a fronteira entre o modo contínuo e descontínuo, ok? Então, no modo contínuo, o conversor boost se comporta com aquela equação do ganho estático 1 sobre 1 menos D, ok? E no modo descontínuo, eu tenho o comportamento dado por essa equação aqui, ok? Então, repara que se a condição de carga for muito pequena, o ganho estático tende a subir para o mesmo valor de razão cíclica. Cada vez mais que eu vou reduzindo a corrente de carga, o ganho estático tende a crescer, digamos, idealmente até o infinito, ok?
deixar um exercício para vocês fazerem. Então, um conversor boost é alimentado por uma bateria que tipicamente uma bateria de 12 volts vai variar entre 11 volts e 14,4 volts. Eventualmente o pessoal força a bateria até uma tensão inferior, mas isso não é bom para a bateria, então eu não costumo usar uma tensão inferior a 11 volts. Ok? Tensão de saída 24 volts, 100 kHz e 240 watts. E é para vocês determinarem o maior valor de indutância que garanta o modo descontínuo de condução em qualquer situação de operação do conversor, ok? Ou seja, entre a tensão mínima e a máxima, eu tenho, e considerando a potência máxima de saída, qual que é o valor de indutância que permita sempre o conversor operar no modo descontínuo, ok? Passando agora para o conversor buck boost. Então, mais uma vez, o circuito é o mesmo, ok? Então, na primeira etapa ocorre o fechamento do interruptor, e a corrente vai crescer linearmente. Na segunda etapa, o interruptor abre e a corrente vai acabar, o indutor vai acabar polarizando diretamente, forçar a polarização direta do diodo e a corrente vai circular por aqui, certo? E a corrente vai decrescer, já que o valor da corrente, da tensão do indutor vai ser negativo, a tensão de saída aqui, de acordo com essas tensões, essa polaridade definida, ela acaba sendo negativa, ok? E na terceira etapa, então, digamos, nada acontece, tudo igual a zero, só o capacitor fica alimentando o resistor de carga. E passando para as equações, mais uma vez, então, na primeira etapa, a tensão do indutor é a própria tensão de entrada, ok? Isso aí vai causar esse crescimento linear da corrente, certo? E equacionando isso aí, eu tenho que a corrente do indutor VD sobre L vezes T sem a condição inicial, já que estou no modo descontínuo. A duração da etapa também é dada pelo DTS, que é o sinal de comando, ok? E o valor da ondulação da corrente vai depender somente da tensão de entrada sobre L vezes o delta T1. Esse é o valor do IL máximo, ok? Esse é igual ao valor do boost, na verdade. A ondulação da corrente também é dada por essa equação aqui, ok? Na segunda etapa, vou abrir o interruptor, então vai polarizar diretamente o diodo. Tensão no indutor vai ser menor que zero, certo? E equacionando aqui o conversor, eu tenho que o meu valor da corrente vai partir do valor de L máximo, ok? Esse valor aqui é L máximo, e decrescer linearmente com o tempo até atingir o zero, certo? Então, jogando essa equação aqui ao zero, no zero eu vou obter o meu valor do ΔT2, ok? Que vai ser dado por isso aqui, menos L máximo sobre L vezes V0. Lembrando que por sentido adotado aqui o V0 é negativo, né? Então o ΔT continua positivo, como deveria ser, certo? Substituindo pela equação de IL máximo que eu obtive na etapa anterior, essa daqui vai ser a equação do ΔT2, ok? Certo? E a ondulação da corrente nessa etapa é a mesma da anterior em módulo, mas com o sinal de menos, ok? Na terceira etapa, então, a corrente no indutor é nula, ok? Não tem indução de tensão, então, na verdade, nada vai acontecer, a tensão do indutor é zero, a corrente no diodo e na chave é zero, e no indutor também é zero. A única coisa que acontece é o capacitor alimentar a resistência de carga. Então, repara que, considerando uma baixa ondulação, a corrente no capacitor é idealmente linear, ok? Ou praticamente linear. A duração dessa etapa é a mesma coisa, vai ser dado pelo instante T3 menos o instante T2, ou o período total dividido pela soma das duas etapas anteriores, e aí vai sobrar esse pedacinho aqui, que é o que eu estou calculando, o ΔT3. Ok? Vamos para a determinação do ganho estático, vamos desprezar as perdas mais uma vez, potência de entrada igual a potência de saída. Agora no conversor boost, no conversor buck boost, quem está em série com a entrada é o interruptor, então me interessa a corrente média no interruptor, certo? E a corrente média do interruptor tem essa forma da corrente aqui, né? A corrente no indutor na primeira etapa é idêntica à corrente na chave, na segunda etapa a corrente no indutor decresce aqui, mas a chave está aberta, então não passa corrente através da chave na segunda etapa. Então o que contribui para o valor médio da corrente de entrada ou para o valor médio da corrente na chave vai ser apenas a área desse triângulo aqui que eu vou ter que calcular, certo? Base do triângulo, o que é? É o ΔT1, que é DTS, ok? E a altura do triângulo, o que é? O IL máximo ou a ondulação da corrente no indutor, dividido por 2. Vou substituir na equação aqui da potência de volta, na equação que eu igualei as potências, e chego mais uma vez numa equação de segundo grau, que eu tenho que aplicar a equação de Bhaskara, certo? E eu obtenho essa equação aqui,
repara que a resistência de carga aqui está no numerador mais uma vez, e se ela por uma condição de baixa carga ou a condição de vazio, ou seja, valor de resistência de carga muito alta, o valor do ganho estático também tende a crescer com essa condição. Também é uma condição crítica para a operação do conversor buck-boost e tem que ser observada quando for projetar o conversor boost, ok? O conversor boost e o buck-boost. Modelando agora, mais uma vez, considerando uma fonte de corrente, em vez de considerar como uma resistência de carga, ok? Substituo aquela equação da corrente média na chave, certo? Chego nessa equação aqui, que resolvendo, eu chego nessa outra equação, vou mais uma vez utilizar a definição da corrente parametrizada de carga aqui, substituir isso na equação anterior e obter o ganho estático do conversor buck-boost em função da corrente parametrizada. Ok? E repare que é similar ao do conversor boost, ok? Certo? Repara que aqui na equação eu acabei não colocando negativo, ok? Porque aqui já considerei que eu sei que a tensão é invertida, ok? Foi isso que eu fiz aqui durante a determinação do ganho estático. Ok, pessoal? E mais uma vez, né, se eu pegar, por exemplo, o D igual a meio, mesmo que eu mantenha a razão cíclica constante, se eu for aumentando a resistência de carga ou diminuindo a corrente, o valor da corrente, né, parametrizada, que está aqui nesse eixo Y, certo? O que vai acontecer é que eu vou indo desse ponto de operação aqui, eu vou andando para cá, e eventualmente eu atinjo um modo de condução descontínuo, ok? E mesmo mantendo-se a razão cíclica constante, se eu diminuir ainda mais a resistência de carga, o valor da tensão de saída vai tender a aumentar, e se eu deixar completamente sem carga, esse valor aqui vai tender para o infinito, a tensão de saída, e obviamente vai ter um problema aí. Ok? Então precisa tomar cuidado aqui na operação do conversor boost e o buck-boost com relação ao modo descontínuo de condução. Ok? E vou deixar o último exercício também para entregar do dia 11, ok? Então vou considerar a mesma bateria do exercício anterior, aquela mesma variação de tensão de 11 até 14,4 volts, ok? Mas além de alimentar o conversor boost, eu vou alimentar também o conversor buck-boost, ok? E para obter menos 24 volts, vou usar a mesma frequência de chaveamento e a mesma potência, ok? Então a ideia, na verdade, dos dois exercícios é o que? A partir de uma bateria de automotiva, por exemplo, eu quero obter uma fonte de alimentação simétrica, mais 24, menos 24, para alimentar, por exemplo, um amplificador de áudio automotivo, ok? Onde eu vou precisar dessa tensão de alimentação simétrica para alimentar esse amplificador de áudio, ok? Então, para o projeto em questão, eu estou querendo operar no modo descontínuo, certo? Então, também tem que determinar o valor da indutância que garanta o modo descontínuo para qualquer faixa da variação da tensão de entrada, ok? E no caso vou usar sempre a potência máxima, já que quanto menor a potência de saída, é mais fácil para ele operar no modo descontínuo. Então a condição mais crítica é para a potência maior na saída. Ok, pessoal? Obrigado.